Rico, Fábio, minha gente, vocês verem como o GP de São Paulo é uma coisa doida. A gente tá chegando a 55 minutos de programa e ainda não falamos do vencedor da corrida. Mas, Rico, chegou a hora. Vamos falar de Lando Norris, que fez aí uma corrida sólida. Norris conquistou mais uma vitória e, considerando que a gente já tinha discutido um pouco antes, dá para falar que ele está pavimentando o caminho para o título? Eu acho que agora dá para falar que ele ganhou o título. Ele está com 24 pontos de vantagem, é quase que uma corrida de vantagem em relação ao Piastri, que vem numa fase bem negativa. Então, acho que o Norris agora, se essa corrida ele já soube administrar, gerenciar corretamente e tal, só perde se tiver falha mecânica, sabe? Ele todo na pista, não tem mais como você tirar esse título das mãos dele, eu acho. A corrida dele foi boa, a largada foi decente. Ele que teve bastante problema com largada, até no começo do ano a gente fazia muita piada que ele fazia pole e terminava a primeira volta já em segundo lugar. Dessa vez não foi o caso, ele manteve a posição dele. E pit stop da McLaren, absurdo. Eu acho que eles fizeram todos os pit stops hoje em 2,2 segundos, coisa que é muito complicado de fazer. O pessoal geralmente faz ali 2.1, 2.2, mas uma vez no final de semana, eles acertaram praticamente todos os pitstops ali, 2.2, então ele acabou gerenciando, e ele fez com o Will, que é um engenheiro dele, eles fizeram uma corrida tranquila, calma, comunicando no rádio, sem problema nenhum, então ele manteve ali uma distância boa, ele abriu na hora que tinha que abrir, assim que ele tinha ali uns 2, 3 segundos, ele pensava o que eu faço com o pneu, o que eu faço com a minha corrida, sabe? Então foi realmente muito bem gerenciada a corrida dele hoje. É até interessante o Rico falar do Norris já ter ganho o título, porque quando a gente olha para a tabela de classificação, tá assim no momento. Lando Norris 390, Oscar Piastri 366, então 34 pontos. 24 pontos de vantagem para o Oscar Piastri. E o Verstappen 341. São 49 pontos de diferença. Restam nesse momento 83 pontos em jogo. São 3 corridas mais a corrida sprint do Qatar. Passando Las Vegas daqui 2 semanas, a gente tira 25 pontos, serão 58. Então, dependendo dos resultados de Las Vegas daqui 2 semanas, a gente inclusive pode eliminar matematicamente Max Verstappen da briga pelo título. Ô Ico, isso aí para a McLaren deve ser o maior alívio do mundo, né? Porque até 2, 3 corridas atrás a gente perguntava se o Verstappen poderia alcançar. E agora a gente já fala da possibilidade do Verstappen sair matematicamente da briga pelo título. Eu não sei se para o Piastri ter o Max fora da briga se é uma boa para ele, sabe? Pode ser um parceiro dele ali para tirar pontos do Norris, para ele tentar chegar mais perto do campeonato. Mas com certeza, a próxima corrida a gente já vai cada vez tendo menos possibilidade do Max ser campeão do mundo. Agora, 49 pontos é muita diferença para ser tirado em 3 corridas, então é praticamente impossível. Seria realmente necessário uma catástrofe ali na Red Bull, uma contaminação dos 2 carros, ou alguma coisa que os dois fizessem DNF, atrás de DNF, então acho que é muito, muito pouco provável. Mas a McLaren, eu não acredito que eles tenham, realmente é uma equipe que tem muita experiência, o André, a Stella e todos os engenheiros que estão ali já estão nessa, mais ou menos, eles montaram uma equipe em torno deles ali desde 2018, 2017, 2018, então experiência e conhecimento para gerenciar esse tipo de caso eles têm. Claro que a gente discutiu bastante sobre eles estarem favorecendo o Norris em vez de favorecer o Piastri e essas coisas assim, mas agora, com certeza, depois dessa corrida aqui, meio que as coisas entram no eixo, vai ser mais fácil para eles decidirem ou organizarem as corridas daqui para frente, sem se preocupar demais com a Red Bull. E olha, trazendo aqui uma aspa rapidinha do Lando Norris, na entrevista pós-corrida, aquela que é feita ainda na transmissão internacional, ele fez uma menção que eu acho muito legal de trazer aqui para vocês. Ele falou o seguinte: foi uma corrida muito doida, é muito legal vencer aqui no Brasil, é uma pista maravilhosa, os fãs são incríveis, e eu dedico essa a um dos meus mentores, Gil de Ferran.
Foi um fim de semana perfeito. É legal ver o carinho que o Norris tem com o Gil. Ele sempre falou muito do Gil de Ferran, colocando ele como uma pessoa importante na carreira dele. E mesmo agora, que tá aí próximo de completar 2 anos da morte do Gil, ele ainda lembra do Gil correndo aqui no Brasil e dedicando essa vitória para ele. Eu acho muito bonito da parte dele. E a gente fala muito de Zac Brown, Stella, mas o Gil de Ferran também teve um papel importantíssimo na McLaren também, né, Gui, Rico? O próprio André Stella falava muito isso. Exatamente. E só para fechar a McLaren, Rico, você falou bem sobre o Verstappen poder ser um possível parceiro do Piastri nessa briga contra o Norris. A gente até chegou a falar ontem, ontem estava eu, Gui e Felipe Giacomelli, sobre a McLaren dar preferência agora ao Norris ou não, agora que ele está à frente, para garantir de vez 1-2 ou o título e tirar o Verstappen da jogada. Só que, Rico, faltam 3 etapas agora. O Piastri liderou a etapa inteira, teve lá o lance de Monza que mandaram trocar, então o Piastri já tem a McLaren tem uma certa dívida, entre aspas, com o Piastri. Você que viveu esses bastidores de equipe, o Piastri, ele tem direito agora, restando 3 corridas, de recusar essa preferência ao Norris e ele vai ser consultado de algum jeito? Isso pode ocorrer ou é utopia? A McLaren fala, não, é o Norris e acabou. Não, primeiro que esse tipo de conversa, o Zac Brown é um cara que ele é, acima de tudo, apaixonado por automobilismo, ele tem trocentos carros na garagem dele, de Fórmula 1, até antes mesmo dele chegar na McLaren, ele já tinha uns carros com motor da Renault, ele pedia pra gente dar partida, não sei o que e tal, e é um cara que entende muito de corrida. E ele, claro que a gente teve aquela fase que a gente achava que ele estava realmente se focando demais no Lando, e meio que tentando roubar pontos do Piastri para favorecer o Lando, mas quando você vê a entrevista dele em outros meios, outras mídias, você percebe que ele está realmente fazendo de tudo para a McLaren continuar ganhando, não só na Fórmula 1, sabe? Ele está investindo demais em outras categorias, Fórmula E, Extreme, não sei o quê, na Indy, então ele tem essa paixão pela corrida e essa briga de pilotos para ele é muito bacana, sabe? Tipo assim, os dois pilotos da equipe estarem lutando pelo título, sabe? É um exemplo ou é um resultado muito importante para ele e para a equipe dele de ter certeza que escolheram os melhores pilotos do grid, ou um dos 2 melhores pilotos do grid. Quando a gente vê que o Tsunoda terminou em último, ou quando você vê que o Tsunoda na metade da corrida já estava atrás do Max, você fala assim, cara, como é que você pode ter 2 pilotos tão diferentes na mesma equipe, sabe? E a McLaren está com 2 talentos. A gente sabe que o Piastri está numa fase complicada agora, que o setup do carro não está muito bem adaptado ao tipo de pilotagem dele, mas é um piloto fenomenal e eu tenho certeza que ele vai lutar por títulos no futuro novamente, sabe? Não é tipo, do nada, é só porque a McLaren tá boa, o Piastri tá ali lutando pelo título. Não é isso não. Mas em termos de dentro da equipe, não tem mais essa, ainda mais agora com esse monte de vantagem nos pontos, né, entre o Lando e até o Piastri em relação ao Max. Por mais que o Max ganhe as próximas corridas, não tem muito como tirar o título de um dos dois se eles terminarem em segundo e terceiro, sabe? Acabou, não tem essa. Então, não tem esse pânico da McLaren de ter que favorecer o Norris para garantir que um dos dois vai ser campeão do mundo. Seria, talvez, se eles não tivessem ainda sido campeões construtores, esse tipo de coisa vem à tona. Mas nesse cenário que a gente tem agora aqui, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. A gente está aqui batendo quase 1 hora de programa. Não, já batemos 1 hora de programa. 1000 pessoas aqui ainda, eu tô acompanhando vocês aqui. Galera, mandando bastante no chat. Nosso assinante Salvador Ferreira Neto tá aí. Vitor Gato, chegou agora. Chegou tarde, hein, Vitor Gato? Mas tô vendo aqui, José Couto, Paulo Rezende, Jefferson Menezes. Um abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão do pódio pós-GP de São Paulo de Fórmula 1. Pegar aqui um superchat, o Vitor Leonardo mandou, não se ganha na primeira volta, Stroll abriu o cotovelo. Falando, né, sobre a questão do acidente do Gabriel Bortoleto. E o Robson Pinheiro também falando do Gabriel. Sei que o Bortoleto não teve culpa, mas ele ainda não tem emocional para correr um GP em casa. Rico, para a gente fechar o nosso blocão de McLaren, tem uma questão que eu fico me perguntando, né? 2025 foi muito marcado pelas regras papaya. Tanto que a gente criticou as regras papaya, etc. Só que agora é o seguinte, a gente já tá chegando no fim desse ano. O título, como você bem disse,
já está encaminhado ou já está fechado. Ano que vem começa tudo de novo. Como é que fica essa questão das regras papaya numa condição em que o Norris chega como um campeão, potencial campeão que seja, porque ainda matematicamente não está conquistado, e o Piastri sem o título? Será que quebra um pouco essa coisa das regras papaya, da igualdade, e a McLaren passa a dar talvez um tratamento preferencial para o Norris? Não, de forma alguma. Claro que ele vai chegar... Já é o piloto mais experiente da McLaren. Entre ele e o Piastri já tinha meio que a posição do cara que conhece melhor a equipe, que fundou a equipe junto com os mecânicos e o pessoal que está lá em 2018. Ele ainda era terceiro piloto e o cara estava lá no box ajudando a galera, empacotando caixa. Então ele tem assim uma raiz ali e um vínculo com todo mundo do mecânico, até o chefe da equipe, que é muito forte. Mas não tem essa. Qualquer equipe de Fórmula 1, ainda mais no começo da temporada, por exemplo, imagina ano que vem vai ser complicado. Já vou dizer aqui que vai ter muita coisa incerta, muita gente quebrando, vai ter provavelmente 15 carros no final da primeira corrida só, e algumas das peças vão precisar uma evolução muito rápida, tipo assim, asa dianteira. As regras são completamente diferentes com a parte hidráulica para você controlar o flap dianteiro, sabe? Para passar de Z mode para X mode. Então, tudo isso, as equipes vão ter que evoluir muito rápido o carro, comparando com outras que tiveram soluções melhores e mais eficientes e mais inteligentes. Então, vai ter um processo de evolução muito rápido. O que vai acontecer é que algumas corridas, principalmente quando chegar em Barcelona, por exemplo, ou até um pouco antes, algumas equipes vão trazer peças novas, mas não vão conseguir trazer 4 peças novas para a corrida, sabe? Vão trazer 2 só, para poder botar uma num carro e ter uma de reserva se acontecer um problema. E como é que você escolhe para quem você vai dar essa peça, que é interessante acompanhar. No caso da McLaren ou qualquer outra equipe, como é que funciona isso? O piloto que for mais rápido na sexta-feira é o piloto que vai ter direito ao melhor carro no sábado, por exemplo, sabe? Que mostra que se adaptou melhor à pista, que entendeu a pista, que sabe ali os atalhos ali. Então é assim que funciona. E se numa corrida é um piloto e que na outra corrida o outro piloto está melhor, eles vão inverter. Então geralmente é assim que a gente aborda um final de semana. Dependendo do resultado na sexta-feira, no sábado, a gente decide quem vai levar a peça para o domingo. Mas isso tudo enquanto não tem uma briga pelo título, sabe? E só acontece realmente de você privilegiar um piloto em função do outro depois da metade da temporada, no caso de você ainda ter essas evoluções acontecendo, e você tem, assim, uma diferença marcante de performance entre os dois, e fala assim, bom, mesmo se no campeonato os pontos podem estar próximos, eles podem decidir de falar, ó, agora, a partir de agora, matematicamente é mais interessante a gente apostar num piloto. E isso aí, nem todas as equipes fazem, tá? Por exemplo, a Lotus, desde a época da Benetton, da época da Renault, a gente não tinha esse tipo de favoritismo, era realmente ali decidido ali qual era o piloto mais rápido na sexta-feira e no sábado, que levava a vantagem da estratégia do domingo, porque também tem isso, a gente não comentou, mas quem vai fazer a primeira parada, quem vai levar a estratégia com mais performance no domingo, depende do resultado de sábado, sabe? Então, até o meio da temporada, é realmente a performance de cada piloto na pista que faz a diferença.